Boa noite, amigos e amigas. Estamos mais uma vez aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, hoje para poder transmitir exatamente o nosso Evangelho no Lar, né, que sempre, todas as quartas-feiras, nós fazemos o nosso Evangelho no Lar, e, na verdade, essa é uma forma da gente, de certa maneira, auxiliar, né? Fazer com que as pessoas se conectem com o divino e, principalmente, explicar como é que é o evangelho no lar, por que deve ser feito na família, de que forma a gente pode contribuir. E como o horário é das 7 horas da noite, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, né? Eu vou colocar a prece de Cáritas para a gente abrir o Evangelho. Depois eu vou pedir a todos que fechem os olhos para a gente chamar os nossos guias, mentores e tal, nossos amigos espirituais, para poder acompanhar e dar apoio na nossa reunião, no nosso Evangelho no Lar. Depois eu vou ler um pouquinho do Evangelho nas orientações e, em seguida, a gente faz todo o comentário, essa coisa toda, faz a leitura do Evangelho, ok? Então vamos começar aqui com a prece de Cáritas. Eu coloquei ela aqui disponível para que vocês vejam, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, prece de Cáritas, e deixa eu dar início aqui no nosso som. Isso tem que ser simultâneo, tá? Só um momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Bom, gente, nesse momento eu gostaria que vocês todos
fechassem os olhos, se concentrassem, e nós vamos rezar mais um Pai Nosso, fazer mais um Pai Nosso aqui, e solicitar a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e guias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Assim seja. Pedimos neste momento a presença dos nossos mentores e guias, dos nossos amigos espirituais, para que eles venham nos intuir, nos inspirar nesse momento a falar as coisas que estão dentro do coração e que podem sair, brilhar, iluminar e harmonizar as pessoas que estão conosco nesse momento no Evangelho do Lar, bem como todos aqueles que precisam da palavra, de uma mensagem de fé, de uma mensagem de amor, de paz e de luz. Que assim seja. Bom, gente, então hoje eu me propus a abrir numa parte específica do Evangelho. Antes, porém, eu gostaria de falar um pouquinho sobre por que fazer o Evangelho, né? Então, principais motivos para se fazer o Evangelho no lar. Vamos lá. Primeiro, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão. Segundo, procurar viver essa vida segundo a vontade de Jesus, o nosso Mestre. Terceiro, criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. Quarto, despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. 5, desfrutar de um momento de paz. Sexto, higienizar o nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Sétimo, receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Oitavo, aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer a outras criaturas essa palavra divina. O nono, conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem em nosso dia a dia. Décimo, despertar nos participantes o ensinamento de Jesus, que pede para orar e vigiar os pensamentos. 11º, elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Alguns conselhos úteis para se fazer o Evangelho no lar. Escolher um dia e uma hora por semana, onde seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. Depois, fazer sempre no mesmo dia e horário para que a espiritualidade possa se programar, garantindo assim a assistência espiritual. O Evangelho deve ser lido na sequência, portanto, é sempre bom marcar onde terminamos. Nesse caso, hoje nós escolhemos um tema, porque eu recebi uma inspiraçãozinha e tal. Antes eu dei uma lidazinha em algumas coisas sobre o perdão, tinha visto alguns problemas que aconteceram durante o dia, pessoas que estão se agredindo e tal, e estão sem se perdoar, e aí foi muito apropriado, sabe, gente? Quando eu abri uma mensagem, estava exatamente falando sobre o perdão, mas normalmente nós fazemos aqui a sequência do Evangelho, tá certo? Procurar ler um trecho não muito grande, evitando o cansaço dos participantes. Depois, não suspender a prática do Evangelho no lar em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. A duração da reunião deverá ser de 30 minutos aproximadamente, não mais nem menos, tá? Mas pode ser menos até, né? Dependendo de cada um, dependendo da família, ou então se você estiver só. Providenciar uma jarra de água para fluidificação. Nesse caso aqui eu tenho um copo onde eu estou fluidificando a minha água ou magnetizando, tá certo? A água.
Depois, jamais forçar a participação de membros da família que não desejem participar por qualquer motivo. É aquela história também, né? Muita gente me pergunta se o evangelho pode ser feito sozinho. Eu sempre respondo que sim, lógico que sim, porque na realidade a gente nunca está só. A gente sempre está acompanhado dos espíritos de luz, né? Dos espíritos dos nossos guias espirituais, dos nossos amigos familiares que já se foram. Então, alguns deles têm essa permissão, muitas vezes estão muito próximos a nós e podem sim vir participar da reunião conosco. Muitas vezes as pessoas também moram sozinhas e tal, e aí não tem com quem fazer o evangelho no lar. Outras, os familiares não gostam, não são espíritas e muitas vezes, né, acontece exatamente de, sei lá, não calhar, não ser uma coisa que a pessoa gosta, ou sei lá, não são pessoas que têm o contato sei lá, com o evangelho, não gostam de estar com, sei lá, com essa obrigatoriedade de todas as semanas fazer o evangelho, mas é uma coisa tão positiva, né, que eu posso fazer sozinho, eu posso fazer apenas eu dar uma lidazinha no trecho do evangelho, depois fazer o comentário para mim mesmo e para os espíritos, e depois encerrar, passar boas vibrações para todos, que é esse o caminho. Primeiro uma prece, depois você abre no Evangelho, você lê, você pede a presença dos seus amigos espirituais, depois você lê, depois você faz o comentário, depois de fazer o comentário, naturalmente você passa essa vibração positiva, essa vibração boa para as pessoas que estão em casa e que não quiseram fazer o evangelho, para os seus vizinhos, amigos, para as pessoas da cidade, amplia isso para teu estado, teu país, para o mundo inteiro, enfim, né? Porque boas vibrações a gente sempre tem que estar compartilhando. E hoje, como eu tinha falado para vocês, eu separei essa questão do perdão das ofensas, né? E no começo desse capítulo, que é o capítulo 10, né, os espíritos vêm fazendo uma orientação muito interessante, muito apropriada, que eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Um momento. Então, bem-aventurados os que são, tá exatamente no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Mateus 5-7. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Se um irmão pecou contra você, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso e nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma... Ódio e o rancor... Só um momento, gente, que aqui deu uma coladazinha na página. São próprios da alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa, sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para as suas próprias faltas, se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem?
Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que devemos perdoar nossos irmãos. Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Mas existem, na realidade, maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeira, generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos: veja como eu sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes, pois isso não é generosidade. É antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Gente, eu vou mostrar também aqui algumas passagens dessa questão do perdão para a gente comentar, para eu comentar aqui com vocês. Tá? Um dia teremos a facilidade de, além de estar aqui conversando com vocês estarem participando também numa sala muito grande com todas as pessoas que queiram participar, né? Então, vamos só dar uma olhadazinha aqui no perdão, né? Então, qual o significado do perdão? Não é isso? Vamos só colocar aquilo aqui em destaque, tá certo? E o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Essa é a função do perdão. O que é perdão? Né? Alberto Almeida, que é médico da Federação Médica Espírita, palestrante, né? Que algumas pessoas conhecem, assistem às palestras dele, diz que o perdão é como caminho e o caminho como perdão. É essa frase que ele tem. É uma lei da natureza, aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. É uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer as nossas limitações. O que é perdão, segundo Alberto Almeida, né? É a nossa estratégia de libertação. É uma atitude, um jeito de se colocar na vida. Então, na verdade, perdoar é uma coisa muito divina e é uma coisa muito difícil. Outras vezes as pessoas confundem tudo, né? Acham que perdoar é ter que conviver, é ter que estar deixando com que sua vida seja sempre invadida pelo outro. Não, eu preciso perdoar. E de forma hipócrita, muitas vezes a gente abraça quem não está com vontade de abraçar, né? E muitas vezes a gente faz coisas que não deveria fazer apenas para poder figurar, para mostrar que é uma pessoa generosa, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo disse, como os espíritos disseram no Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta nada você se mostrar, não, eu quero só mostrar que sou generoso, e impõe determinadas condições ao outro, até humilhantes, né, dizendo assim, não, eu sou uma pessoa muito boazinha, uma pessoa do bem, e tal, então eu perdoo todo mundo e tal. Então, assim, é mais válido você mostrar sei lá, a tristeza que você ficou, a mágoa que você, sei lá, sentiu daquela pessoa e abrir o coração para ela, dizer que sentiu aquilo e dizer que perdoa a outra pessoa verdadeiramente e de forma completa, inteiriça, não desejar o mal a ele. Então, vem aqui mais algumas coisas sobre o perdão. O próprio Divaldo Franco disse o seguinte, que é um importante passo para a evolução. Todas as vezes que a gente perdoa alguém, não guarda mágoa, a gente evolui, né? Perdoar não significa esquecer. Gosto muito disso que Divaldo diz, mas sim não querer revidar, não querer
trocar fogo, né? Trocar ofensa com ofensa, acusação com acusação. O perdão, na verdade, é um treinamento, segundo o próprio Divaldo. Já Nazareno Feitosa diz, que é advogado, expositor espírita, né, e estudioso da doutrina espírita, ele diz que o perdão é um instrumento de evolução, sacrifício mais agradável a Deus. A falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade. Na própria caridade, né, fazer a caridade, no meio está ser benevolente e perdoar. Então, quer dizer, é caridade perdoar. Né? É caridade também você oferecer o teu perdão. Dizer, eu perdoo, não, vamos deixar isso para lá. Não, deixar para lá não significa, como o próprio Divaldo disse, esquecer, gente. A gente não esquece. Como você vai esquecer isso? É até uma ilusão ou uma falácia. Você dizer que vai esquecer alguma coisa que alguém fez com você. Você não esquece. Agora, você não alimenta o rancor, o ressentimento, a vontade de se vingar, porque muitas vezes, não, eu quero que ele morra. Não, tá, eu perdoo, mas Deus vai cuidar dele. Quer dizer, você está querendo que até a divindade se vinga. Não, você não tem coragem, mas você diz assim, não, eu quero que ele pague. Né? Então, quer dizer, poxa, isso aqui não deve ser. A gente deve perdoar de forma completa, inteira, né? Ainda o Haroldo Dutra Dias diz que é juiz de direito, né, lá em Minas Gerais, e palestrante, muito bom palestrante, ele diz que o perdão é remédio capaz de curar e libertar a alma, condição para mantermos nossa integridade psíquica. Resumindo tudo isso, o perdão é instrumento necessário para a nossa evolução. É importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. É virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. Então, significa dizer, gente, que perdoar é tudo isso. Perdoar é a gente deixar a coisa para lá, né? Não desejar o mal, não transferir essa energia negativa, porque todas as vezes que você transfere, a gente precisa entender isso, sabe? Muitas vezes a gente diz assim, não, eu não esqueço, eu não quero. Não, parece que está se comprazendo com o mal, está se orgulhando de ser uma pessoa rancorosa. Tem gente que diz assim, não esquece não e tal, não esquece o que eu faço, por que é que eu vou esquecer? Poxa vida, como o próprio Evangelho diz, se você não esquece, Deus não esquece. Tá? Quando ele fala Deus, são exatamente essas leis harmônicas do universo, que são tão necessárias para a gente se harmonizar, viver bem, entrar em harmonia, entrar em concordância com essas leis naturais, essas leis divinas. Perdoar é tudo isso, gente. E é importantíssimo. Eu fiz questão de apresentar algumas frases, alguns palestrantes que falam sobre o perdão, para que a gente entenda de uma forma completa. Nesse momento, eu gostaria que todos focassem nessa vibração positiva, nesse comentário do bem, nesse evangelho de amor, e que transferisse essa energia maravilhosa, essa energia do bem, essa energia de paz, para todos aqueles que necessitam. Então, vibremos nesse momento pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos que estão presos, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e inimigos, falando no perdão, e por nós mesmos. E aí, nesse momento, para nós encerrarmos o nosso Evangelho no Lar, eu vou pedir para que todos vocês se concentrem, porque eu vou arriscar aqui e vou
tocar a música de Francisco de Assis, que é a oração, né, na realidade, de Francisco de Assis. E eu peço a vocês que naturalmente descontem, né, a voz e o amadorismo, mas vamos tentar tocar. E essa será a nossa prece final. Vamos lá. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, gente, aí com um esforço muito grande, né, naturalmente, para poder cantar para vocês, tá certo? Gostaria de agradecer aos espíritos amigos, os espíritos de luz, e para encerrarmos de uma vez, mais um Pai Nosso, agradecer todos os guias, mentores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que fluidifique essa água, que magnetize a água, e que nos traga o remédio necessário para curar as nossas dores, os nossos problemas, as nossas tristezas. Que assim seja. Beijo no coração. Até o próximo evangelho, a próxima transmissão. Abraço. Tchau.